Em novembro, os Estados Unidos elegem seu novo presidente. Republicanos e democratas disputam o comando da maior potência mundial. Mas quais são os impactos dessa eleição nas relações diplomáticas e comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil? Até que ponto o resultado dessa eleição pode modificar a geopolítica internacional? É o que nós vamos conferir agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Como sempre, vou passar os contatos. Se você tiver alguma dica, sugestão para o nosso programa, fique à vontade. Temos o e-mail vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale e o Twitter e o Instagram, ambos @VivaVozUnivale. Bom, para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Eduardo Guerini, que é docente do curso de Relações Internacionais aqui da Univale. Obrigada pela presença mais uma vez, professor. Obrigado, é um prazer estar aqui, sempre comentando sobre um assunto do momento, da conjuntura internacional, importante eleição nos Estados Unidos, que converge a geopolítica internacional e as mudanças nas relações de poder nesse mundo globalizado. Bom, professor, enfim, a gente vai ter como ponto de partida essa eleição que está marcada agora para novembro, né? Os norte-americanos vão escolher, estadunidenses, melhor dizendo, vão escolher o seu novo presidente e a disputa está entre os dois, né? A democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. E eu gostaria que você explicasse para a gente quais são os principais pontos divergentes nas propostas políticas desses dois candidatos, né, professor? De modo geral, uma eleição bastante apertada, com uma disputa acirradíssima entre democratas e republicanos e que sofreu impactos durante o processo de escolha dos delegados. A eleição norte-americana ou estadunidense, ela é indireta e é um colégio eleitoral que difere um pouquinho da prática que nós vivenciamos no Brasil. Mas o que se observa é um acirramento das posições conservadoras por Donald Trump, ou seja, um magnata que se fez a partir daquele modelo self-made man, ou seja, o individualismo, o utilitarismo, a ideia do liberalismo ou ultraliberalismo, e de um conservadorismo que não é interessante do ponto de vista das minorias, principalmente as minorias que vêm do exterior, os hispânicos, os negros e os imigrantes. Mais do que isso, é defesa de uma certa, um revigoramento daquela ideologia do American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano e o protagonismo dos Estados Unidos pela força. Isso demonstra uma característica bastante divergente dos democratas, que tem como um princípio a inclusão, a ideia de um diálogo mais aberto, um protagonismo vinculado às minorias, tanto que no governo de Obama a questão da universalização do sistema de saúde, né, de assistência social à saúde dos americanos foi o grande mote, e inclusive a forma de lidar com os problemas fora dos Estados Unidos, no contexto das zonas de influência norte-americanas. Não que isso significa uma mudança na postura e no protagonismo norte-americano, mas essencialmente as ações destacadas pelo governo Obama, elas tratavam mais pelo diálogo do que pela força. A forma de intervenção quente, o intervencionismo militar, a ocupação. Obama fez um governo de transição, por assim dizer, do modelo que vigorava, que era o modelo dos conservadores republicanos, principalmente da família Bush. E as questões que estão colocadas diante de uma crise que tem um significado especial. É o declínio da hegemonia financeira norte-americana e, ao mesmo tempo, algumas influências foram sendo destacadas no cenário internacional, principalmente com o protagonismo da China,
a crise da zona do euro e o chamado combate ao terrorismo. Então, Hillary Clinton, ela parece estar habilitada porque ela fazia, vamos dizer assim, as relações diplomáticas norte-americanas funcionar mais no campo do diálogo, menos da intervenção, o que demonstra vamos dizer assim, uma outra forma de entender a intervenção norte-americana nesse mundo que tem uma série de disputas localizadas, principalmente a questão do Oriente Médio, os países ligados ao Islã. Isso significa, em outras palavras, que Hillary é mais suscetível ao diálogo, à negociação, à diplomacia, e Donald Trump é muito mais ligado à intervenção militar por conta, obviamente, do que se chama complexo bélico armamentista americano, que move a indústria norte-americana e gera empregos. E é um dos temas recorrentes. Mas aí tem um elemento adicional. Hillary Clinton, ela sofre também a influência do fenômeno do Bernie Sanders, ou seja, que atendia mais aos interesses da juventude, fazia um diálogo pelo igualitarismo, pela distribuição de renda, e atacava o sistema financeiro de forma muito mais eficiente que Hillary Clinton vamos dizer assim, pelo flanco democrata, o que contrabalançou não só a candidatura de Hillary Clinton, mas também colocou os conservadores republicanos numa situação de confronto. É inegável que nós teremos, tal como em outros países, um certo desencantamento com relação às eleições e à representação política dos candidatos escolhidos de forma indireta pelos delegados, tanto do Partido Republicano Conservador, o que demonstra que essa bipolarização partidária nos Estados Unidos ela também está chegando ao seu ápice e à sua lógica de crise, o último agonia desse crise de bipartidarismo e até inclusive o sistema de escolhas por delegados distribuídos aí pela população dos estados americanos. Que é bem complicado, né, Lucas? Uhum. Professor, o que pode mudar nas relações internacionais de acordo com qual candidato assumir, independente de qual deles venha a chegar à Casa Branca? O que muda nas relações internacionais? Bom, de modo geral, se Hillary Clinton ganhar, ela vai dar sequência ao processo de ações vinculadas a um certo internacionalismo, mas no campo de valorização do próprio sistema de relações diplomáticas e um fortalecimento dos conselhos, seja o Conselho de Segurança da ONU, seja os aspectos relacionados à Organização do Mundial do Comércio, que são essas rodadas de negociação que estão, vamos dizer assim, travadas por conta dos interesses particulares das grandes potências, o G8, G20, depois tem o G44, e significa que nós temos uma mudança, porque o mundo, a conjuntura mundial do período Obama mudou para o período atual. A América Latina está em crise, a Europa em crise, a África sofre uma crise bastante forte pela entrada dos grupos fundamentalistas, e o Oriente Médio é um barril de pólvora com processos cada vez mais críticos de intervenção, de golpes e contragolpes, com uma Europa hoje desestabilizada pela questão dos refugiados, que é o grande tema do momento. Então, a Hillary Clinton vai, se for vencedora, terá que agir de forma muito mais contundente no cenário internacional do que no cenário doméstico. Por outro lado, se Donald Trump for o vitorioso, ele vai colocar em ação uma política de intervenção muito mais forte, com o aparato bélico-militar, e a luta contra o terrorismo será uma luta traduzida em guerras que poderão ser guerras bastante sanguinárias,
como nós vimos na questão do Iraque, do Afeganistão, Líbia e etc. Então, essa forma de intervenção é que tem produzido uma reação de grupos fundamentalistas que geraram esses ataques terroristas e que colocam o mundo hoje em alerta total. E também uma relação que vai ser muito mais acirrada com a Rússia. Hoje nós temos um acirramento à Rússia por conta da questão que é a disputa das reservas energéticas, principalmente petróleo. E na América Latina, a intervenção impondo o modelo de zona de comércio comum com o protagonismo dos países que são alinhados aos Estados Unidos. Leia-se aí Chile, Colômbia, Paraguai vai aderindo de forma lenta e gradual, através de acordos bilaterais, o que torna muito mais desigual a relação que se estabelece com os Estados Unidos. A ideia é retomar a força do modelo americano, já em agonia, em crise, e do ponto de vista geral nós teremos uma reversão de todas as expectativas que seriam de apaziguar, buscando, onde assim, uma aceitação passiva das disputas regionais e das disputas locais. Os Estados Unidos, então, se torna um interventor nato sem o aval do sistema de diplomacia internacional, principalmente do Conselho de Segurança da ONU, o que pode gerar uma série de conflitos de maior ou menor potencial, dependendo da região. Agora, professor Eduardo Guerini, qual é o impacto do resultado dessa eleição para o Brasil? De forma geral, é que o Brasil também está passando por uma transição, que é justamente o impedimento de Dilma Rousseff e o mandato tampão de Michel Temer, que tem como ministro das Relações Exteriores José Serra, que vai se alinhando também a essa lógica do bilateralismo, quando muito de um multilateralismo através de acordos comerciais focados. E uma, vamos dizer, integração àquela matriz mais dependentista associada, e no ponto internacional é a adoção de um modelo de abertura mais ampla com os Estados Unidos, uma negociação que vai tornando os Estados Unidos um parceiro mais importante do que aquela relação que era estabelecida na matriz lulopetista ou lulopetista-dilmista, de alinhamento sul-sul. Agora nós temos um alinhamento que vai ser norte-sul, com enfraquecimento do Mercosul pelas crises que estão passando os principais países, Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Então, do ponto de vista geral, o Brasil passa a ser um protagonista desse alinhamento aos Estados Unidos, rompendo aquela relação sul-sul e estabelecendo uma relação norte-sul com grande, vamos dizer assim, controle dos Estados Unidos. Esse é um dado que independe do vencedor, Hillary ou Donald Trump. Um vai ser mais incisivo, outro menos incisivo e mais diplomático. Essa é a questão. Mas nós perderemos de qualquer maneira. Uau! Que cenário, hein, professor? A gente vai fazer um intervalinho, voltamos já a conversar com o professor Eduardo Guerini, professor do curso de Relações Internacionais aqui da Univale. Já voltamos. Hoje, nosso assunto são as eleições nos Estados Unidos. Nosso convidado de hoje é o professor Eduardo Guerini, do curso de Relações Internacionais. Muito bem, professor. Para a gente tentar entender um pouco, que a gente sabe que o sistema político lá é diferente aqui do Brasil, você poderia resumir para a gente um pouco como é que funciona o esquema político das eleições presidenciais nos Estados Unidos? De forma geral, ele não é uma eleição direta a presidente, como nós fazemos o tal do voto universal. Na verdade, o que existe é uma campanha de indicação de delegados que são proporcionais à população de cada estado. Lembrando que os estados dos Estados Unidos, né, uma União Federativa, eles têm autonomia maior do que os nossos estados brasileiros. Eles podem ter a sua Constituição, seguindo as premissas da Constituição Federal americana,
E pela população você estabelece o número de delegados que são nomeados para um colégio eleitoral. Pela eleição você elege delegados e forma um colégio eleitoral com 537 votos, 539, aproximadamente 540 votos. Quem atingir 273 votos é eleito o presidente, aclamado como presidente no colégio eleitoral. Mas o que antecede isso? Que os candidatos, para serem indicados, eles vão fazendo uma campanha com votos que seria uma espécie de voto distrital, né? Você vai elegendo delegados e dentro dos partidos você vai criando uma maioria para indicação no partido. E esses delegados, depois de indicados, formam um colégio eleitoral. E nesse colégio eleitoral, você tem a eleição indireta, uma eleição bastante complicada para quem faz voto direto a presidente da República. Então, você, dentro dos partidos, vai disputando delegados e depois, na estrutura dessa eleição, correndo em paralelo, você tem a eleição para o colégio eleitoral, de acordo com a população de cada estado. Tá, mas aí o voto popular entra na eleição dos delegados. Porque o voto, na verdade, ele é facultativo, né? Então, do ponto de vista geral, você tem aí uma eleição que está muito vinculada à questão da força dos parlamentares do Congresso americano. E essa força parlamentar vai arregimentando delegados e vai buscando votos, convencendo os eleitores das propostas. Há uma participação mais direta na eleição dos delegados do que na indicação partidária. Mas esse colégio, ele tem o papel daquele mais votado nos estados formarem uma estrutura que se chama colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral, com todas as suas nuances, é que elege o presidente dos Estados Unidos. Tá certo. Então, assim, a participação, de forma geral, ela começa na disputa dos candidatos, a partir dos partidos e depois na eleição dos delegados. Isso que vai dando assim, um mote para a formação de uma maioria. Agora, os candidatos se lançam na campanha efetiva para convencimento dos delegados do colégio eleitoral. Complexo, com a né? pressão, obviamente, dos eleitores, com a pressão das plataformas, ou seja, o programa fica mais evidente, diferente do nosso, que nós temos a participação mais direta, mas o programa dos candidatos não é tão visível. E os debates são muito mais intensos, do ponto de vista de demonstrar quais são as diferenças entre um e outro candidato, dentro desse modelo bipartidário, ou de hegemonia do Partido Democrata e Republicano. Apesar de ter outros partidos menores que vão compondo também o colégio eleitoral, mas não tem influência na decisão do voto. Agora, professor, o fato de lá nos Estados Unidos o voto não ser obrigatório, isso modifica de que maneira a condução dessa eleição? Tem algumas questões que são importantes do ponto de vista geral. Primeiro que, além de ser um voto facultativo, exige uma ação efetiva dos candidatos em arregimentar delegados para sua indicação e depois chamar o eleitor para a votação dos membros do colégio eleitoral. E torna mais democrático no sentido de deixar o eleitor livre para poder ou não participar do pleito eleitoral. Ele pode simplesmente abdicar de participar de um pleito eleitoral que tenham candidatos que não contemplem o seu marco ideológico, suas aspirações políticas, visões de mundo, interpretações sobre os problemas americanos. Essencialmente há essa condição que deveria existir, inclusive, no Brasil. O voto facultativo é uma peça
que não transforma o eleitor em um instrumento útil para legitimar o sistema. Lá você busca o eleitor, convencer o eleitor, que inclusive financia a campanha. Lá tem doação pela internet, há um processo mais claro das doações privadas, apesar do poder econômico funcionar a todo vapor. Mas é inegável que as doações garantem a eleição dos membros do colégio eleitoral. E muitas vezes são surpreendentes as posições de candidatos que supostamente representariam um modelo, vamos dizer assim, liberal ou ultraliberal, como alguns chamam, do capitalismo ocidental. Em essência, todos que querem participar, eles não são impedidos. Há vamos dizer assim, uma porosidade muito forte. Mais do que isso, há uma tradição política que não se vê no Brasil. Você nasce republicano e tende a morrer republicano. Aqui no Brasil você nasce republicano e se transforma em democrata e provavelmente pode nascer como um grande empresário e se transformar em um socialista de uma hora para outra. Nós temos alguns exemplos categóricos. Então, há uma tradição que é, vamos dizer assim, secular, de famílias tradicionais, de grupos tradicionais, de estratos sociais e de estados que são mais conservadores, outros mais progressistas, tal como existe na Europa também. Assim, a base programática dos partidos conta muito para a decisão do eleitor que, vamos dizer assim, vota nos candidatos do colégio eleitoral. Ele primeiro participa ativamente da indicação do candidato e depois também do processo de votação que elege os delegados. E sabendo mais ou menos a orientação dos delegados, você já sabe quem é o próximo presidente da República. Mas, insisto, são debates muito mais profundos do que nós imaginamos e muito mais acirrados, tanto que Donald Trump está usando de um recurso, de um estratagema que é justamente o que foi utilizado na eleição brasileira, que é desconstruir a imagem de Hillary Clinton, que tem uma outra questão importante, é a primeira mulher a disputar a presidência dos Estados Unidos, assim como o Obama foi o primeiro negro a ser presidente dos Estados Unidos, ou seja, rompendo as tradições clássicas. Então, nós já temos uma mudança no cenário internacional, mostrando o protagonismo das mulheres e ênfase da participação das mulheres no governo norte-americano em postos estratégicos. Inclusive no Federal Reserve, o Fed, nós temos hoje uma mulher conduzindo o Banco Central americano, que influencia as decisões de todo o mundo. Essencialmente, isso é importante destacar. Daí o protagonismo de Hillary, vamos dizer assim, emergir com mais força do que a própria elite de olhos claros, como dizia um certo presidente, aqui ex-presidente, melhor dizendo, uma elite clara, branca, de olhos azuis, mas que não deixa de ter muita ênfase. E também algo interessante nessa eleição. O vice-presidente na candidatura de Hillary Clinton é um governador que fala espanhol, ou seja, os americanos já estão entendendo que o Spanglish, né, o espanhol com inglês, ele é uma língua corrente, mostrando a influência da entrada de imigrantes, principalmente da região do Caribe, México e também da América Latina. Isso é importante destacar. Daí acho que a questão fundamental que se coloca do ponto de vista da decisão, os imigrantes que estão fazendo a América também terão uma importância fundamental na decisão do colégio eleitoral, principalmente nos estados vinculados ao sul dos Estados Unidos. Nós temos ainda um minutinho, um pouco, dá tempo para mais uma, Lucas? Acho que sim. Professor, então eu vou aproveitar que as últimas eleições foram, nos Estados Unidos, foram sempre muito apertadas, as duas últimas, pelo menos que eu acompanhei, que o candidato Barack Obama acabou vencendo. Na sua opinião, isso vai voltar a acontecer nessa eleição? Vai ser também um resultado muito apertado? E o que você espera
para os resultados dessa eleição? De forma geral, nós temos uma campanha bastante acirrada desde a indicação dos candidatos, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, e essencialmente na primeira largada, em que já tem os nomes de candidatos a presidente e vice-presidente, se demonstra claramente a influência de um neoconservadorismo que vai se contrapondo com um certo progressismo aí dos democratas. Uma eleição que terá uma diferença bastante diminuta, tal como ocorreu no Brasil. As disputas que levam a uma certa concentração ou polarização, elas são hoje cada vez mais acirradas, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. E é claro que a vantagem preliminar de Hillary Clinton ainda não é a definitiva, porque nós temos ainda um longo caminho até novembro. Provavelmente muitos efeitos futuros do cenário da conjuntura internacional e da crise que vai se avizinhando nas fronteiras, principalmente da América Latina, a questão dos refugiados, a questão da crise financeira que pode ser visível, influenciarão de forma muito mais drástica o voto dos americanos na defesa dos seus interesses. E é provável que nós teremos uma diferença que não será superior a 4 pontos percentuais, ou seja, dentro da margem. Inegável que vai ser um discurso conservador contra um discurso mais aberto, mais inclusivo e menos, vamos dizer assim, belicista como se coloca. E isso vai ter resultados bastante categóricos no cenário mundial. Ganhando Hillary, parece que se mantém a velha tradição de uma conjuntura mais elástica ao diálogo, à diplomacia. Ganhando Trump, vai ser um discurso de acirramento e que poderá levar a problemas de confrontos bélicos localizados, principalmente na região do Oriente Médio, do norte da África. Isso é grave num cenário que se fala tanto em paz, em uma globalização mais aberta, que ela está, vamos dizer assim, está jurada de morte. O sistema global está entrando em colapso, o sistema financeiro está em crise e os problemas humanitários estão pululando, demonstrando que há necessidade de uma reformulação da estrutura da ONU, e com Donald Trump me parece que a coisa não segue por esse caminho. É mais fácil a OTAN funcionar do que a ONU voltar ao protagonismo internacional. Agora, é inegável que vai ser acirrada, polarizada e bastante disputada, com golpes baixos de todos os lados. Ok, essa é a prévia, então. Professor, muito obrigada. A gente vai acompanhar aí os próximos passos. Nós conversamos com o professor Eduardo Guerini, professor do curso de Relações Internacionais aqui da Univale, entre outros, né, professor? Obrigada mais uma vez. Obrigado, e é um prazer estar aqui. Muito obrigado, professor, e muito obrigado também a você de casa acompanhando mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.